O que é gordura trans? Quais são os malefícios que elas podem causar para a nossa vida? Quais alimentos contêm gorduras trans? Continue assistindo esse vídeo até o final, que você vai aprender tudo o que você precisa sobre as gorduras trans. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje a gente vai aprender tudo sobre as gorduras trans. Saiba que a gordura é um dos nutrientes essenciais ao nosso corpo, mas uma em especial, a gordura trans, que são os ácidos graxos trans, possui algumas contraindicações quanto ao seu consumo. Esse tipo de gordura não é considerado saudável, já que ela tem forte relação com doenças cardiovasculares. Dessa forma, organizações importantes estabeleceram regras para usar gordura trans. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, a famosa Anvisa, determinou que as indústrias só podem declarar zero trans se a quantidade por porção for menor ou igual a 0,2 gramas. Portanto, um alimento embalado cuja declaração de ser zero trans não é uma garantia de que não se utilizou essa gordura no seu processo de fabricação. No entanto, em 2019, a Anvisa publicou uma nova resolução que determina a proibição do uso dessa gordura a partir de 2023. Logo, pode-se notar que há mudanças ocorrendo na direção de reforçar que os ácidos graxos trans podem ser nocivos para a nossa saúde. Então, nesse vídeo, nós vamos ver o que são as gorduras trans, quais são os seus efeitos nos nossos organismos e quais são os alimentos que contêm gorduras trans. Além disso, a gente também vai entender por que as indústrias usam essas substâncias nos seus produtos. Afinal, o que é a gordura trans? A gordura trans é um tipo de gordura que se origina por um processo de hidrogenação, no qual se adiciona hidrogênio aos óleos, tornando-os sólidos à temperatura ambiente. Por isso, também podem ser chamados de óleo parcialmente hidrogenado ou gordura hidrogenada. Mas por que ela se chama gordura trans? Na estrutura bioquímica, a molécula dos óleos possui dupla ligação em alguma parte da cadeia de carbonos, que são vários carbonos ligados entre si. De modo simples, é como imaginar que os óleos são uma corrente formada por uma sequência de blocos, os carbonos, ligados entre si, por um ou dois cabos. Essa é uma explicação mais simplista, é claro, mas que fica mais fácil de todos entenderem. Sendo assim, quando há um único cabo unindo os dois carbonos entre si, há uma ligação simples. Quando há dois carbonos unindo, chamamos de ligação dupla. E aqui vai mais um detalhe. Em cada carbono, só é possível se encaixar 4 cabos. Portanto, para nossa ilustração aqui, ou o carbono está ligado a outro carbono, ou está ligado ao hidrogênio. Quando há dupla ligação entre dois carbonos, os hidrogênios estão geralmente ligados ao carbono no mesmo lado da molécula. Dessa forma, ela recebe nome de cis. Mas no processo de hidrogenação, essa estrutura química se altera, fazendo com que os hidrogênios fiquem em lados opostos e diagonal, mudando a configuração de cis para trans. Em princípio, as indústrias utilizam bastante essa gordura porque ela é barata e dura por muito tempo, além de conferir sabor agradável aos alimentos. Aliás, a maior parte dessa gordura é formada principalmente nesse processo industrial. Entretanto, é possível ainda encontrar gordura trans naturalmente em alguns alimentos, como leite e produtos à base de carnes. E agora vamos descobrir se a gordura trans faz mal para a saúde. Os efeitos da gordura trans no organismo são o seguinte. Um dos principais problemas mais conhecidos sobre os ácidos graxos trans é a sua relação com doenças do coração, já que o aumento da ingestão para mais do que 1% do valor energético total consumido por uma pessoa pode aumentar o risco para algumas doenças.
Isso acontece porque ela pode aumentar o colesterol ruim, ou seja, o LDL, mais do que as gorduras saturadas no sangue e ainda diminuir o colesterol bom, ou seja, o HDL. Por esse motivo, o consumo dessa gordura está associado com o aumento da doença arterial coronariana, assim como o aumento do risco de acumular placas de gordura nos vasos sanguíneos, que também a gente chama de aterosclerose. Além disso, ela também pode piorar a função do endotélio, que é a camada protetora que reveste o interior das artérias e veias. Outro efeito negativo do consumo dessa gordura trans é aumentar a resistência à insulina. Assim sendo, as células não conseguem responder bem ao sinal de insulina para captar a glicose no nosso sangue. Ou seja, isso significa ter mais chances de desenvolver diabetes do tipo 2. Mas então, já que ela possui muitos efeitos negativos para nós, como que a gente faz para diminuir a sua ingestão? E que tal conhecer também em quais alimentos encontramos as gorduras trans? Vamos lá! Mas antes disso, se você chegou até aqui nesse vídeo, é hora do joinha da gratidão. Clica no joinha que fica aqui embaixo e deixa o seu like nesse vídeo que vai nos ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado por isso. Pois bem, quais são os alimentos com gordura trans? Como a maior parte dos ácidos graxos trans vem do processo industrial, os alimentos ricos em gorduras trans são os industrializados, os quais incluem os seguintes alimentos: margarinas, biscoitos, chocolates, sorvetes, pratos congelados, massas instantâneas, pipoca de micro-ondas, pizza congelada. E aqui a gente pode encerrar essa lista, porque esses são alguns dos alimentos que podem conter esse tipo de gordura, chamado gordura trans. Por isso, tente evitá-los ou diminuir o seu consumo, tudo bem? E o que pode ser feito para que a gente consuma menos gordura? Para isso, é muito legal a gente tentar manter um padrão alimentar rico em legumes, verduras, frutas e cereais integrais. A gente também pode limitar o consumo de guloseimas e também é interessante a gente criar o hábito de ler os rótulos dos alimentos e dar preferências para aqueles sem gorduras parcialmente hidrogenada. No entanto, deve-se ter atenção ao consumir alimentos que sejam zero gordura trans, pois provavelmente ele recebeu algum substituto dessa gordura para ser fabricado, tudo bem? Isso em relação aos alimentos industrializados. Muitas vezes, essa substituição é feita com carboidratos refinados, os quais também têm associação com algumas doenças crônicas. Por exemplo, a diabetes e as doenças cardiovasculares. Assim sendo, é muito legal ler a lista de ingredientes para ver o que tem naquele alimento antes de consumi-lo, tudo bem? Por fim, vamos entender que as mudanças na alimentação não ocorrem da noite para o dia, mas é sempre importante que a gente inicie essa mudança. Para isso, você pode procurar a ajuda de profissionais para melhorar os seus hábitos alimentares, bem como o seu comportamento em relação à comida, tudo bem? E se você está até aqui agora comigo, eu estou te convidando para fazer parte da comunidade do Vitalismo. E isso é simples, é só você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo que você já vai fazer parte da nossa comunidade, porque você merece, por ter chegado até aqui. E lembre-se, a missão do Vitalismo é levar até você informações de saúde que você pode confiar. Portanto, faz o V e vem para a nossa comunidade. Eu vou te deixar um presente aqui e outro aqui. Escolhe um desses vídeos e assiste agora, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Faz o V.